Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, minha gente, hoje é segunda-feira, não é isso? Estamos iniciando mais uma semana de aula, graças a Deus. Que Deus possa abençoar a nossa semana, que ela seja muito proveitosa e abençoada, tá certo? Então, minha gente, aqui estão as nossas atividades, não é isso? Hoje será a nossa atividade de português. Então, é importante que vocês acompanhem bem direitinho as datas. Está sendo bem explicada aqui no cronograma, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é de português. Nós iremos utilizar o nosso livro de hoje, né? O nosso livro de português. Ou a folha xerocopiada, tá certo? Para que você que ainda não está com o livro de português. Tia também providenciou atividade igual do livro, tá certo? Então, veja só. Na nossa aula de português de hoje, nós vamos estudar sobre conto de suspense. Então, o que é o conto de suspense? Então, preste bem atenção na explicação, tá certo? Para a realização da atividade de hoje, tá certo? Então, acompanhe o vídeo até o final para compreender bem direitinho, tá certo? Até daqui a pouquinho. Vamos iniciar a nossa aula no livro Ápice, na página 176. Leitura, conto de suspense. O que é um conto? Vocês sabem? Muito bem, é uma narrativa ficcional. Difere do romance por ser mais curto, tem um enredo menor, um número reduzido de personagens e esquema de tempo e de espaço, também reduzidos. O que caracteriza o conto de suspense ou de mistério é o fato de o enredo desenvolver-se em torno de um enigma a ser desvendado. E quais são as características do conto? Vamos lá. O conto costuma ser estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. E o que é a introdução? É o início da narrativa. São apresentados os personagens, o espaço e o tempo. E o desenvolvimento? Chamamos de desenvolvimento ou complicação. O surgimento do conflito. Apresenta as ações que modificam o início da narrativa. Clímax é o momento mais importante, de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. E, por fim, a conclusão. Como o nome já diz, é o final da história, momento em que os conflitos são resolvidos. Agora que vocês conheceram um pouco sobre o conto, é com vocês. Vocês vão realizar a leitura do texto Caio, na página 176 e 177. Ainda na página 177, vocês irão resolver a questão 1 e 2. A questão 1 é pessoal. A questão 2 é a interpretação do texto. Na página 178, vocês irão resolver a questão 3, 4, 5, 6 e 7. E a questão 8. Na questão 8, vocês vão escrever no caderno um desfecho diferente para esse conto, ou seja, um final diferente para o conto. Ok? Então, pessoal, prestaram bem atenção na explicação? Então, muito bem, vamos lá.
Como tia falou, nós hoje iremos realizar a atividade do nosso livro, tá? Então, acompanhe, por favor, acompanhe comigo a página 176 do livro de português ou a folha xerocopiada. Na página 176, temos um texto onde você irá realizar a leitura, tá certo? Para realizar a atividade na página 177 e 178. A compreensão do texto. Após você ler, primeira questão. Enquanto li o conto Caio, qual foi a primeira ideia que lhe veio sobre a voz? Já a segunda questão, relê o trecho do conto. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. Letra A. O que quer dizer a expressão o preço está lá embaixo? Na letra B, nós vamos debater sobre essa questão, porque o preço chegou lá embaixo, né? Então, volte lá no texto e veja sobre essa questão. Já na letra C, porque a palavra luzes está escrita com a inicial maiúscula? Vocês lembram da explicação que tia realizou na aula passada? Muito bem. Letra D. Que negócio o comprador pretendia fechar? Então, o que era que o comprador ele pretendia realizar? Terceira questão. Assinale os significados adequados para a expressão voz carnosa no texto. Significa uma voz rouca, uma voz aterrorizante, uma voz baixa, uma voz assustadora ou uma voz grossa. Então, você vai marcar a alternativa relacionada a essa expressão. A quarta questão, escreva os significados que a palavra Caio pode ter no texto. Qual o significado dessa palavra? A quinta questão, por que o homem deu 2 tiros para o alto? Por que foi que o homem realizou esse ato? A sexta questão, antes do desfecho, está em destaque essa palavra, você acha que Caio teve qualquer atitude suspeita? Sim ou não? Por quê? E a sétima questão, por que o caseiro armou aquela situação? Qual foi essa armação que o caseiro realizou, né? E o porquê? E a oitava questão para finalizar. Escreva no seu caderno de português o desfecho diferente para esse assunto. Ou seja, né? O que foi que você vai escrever no seu caderno de português aí é um relato diferente para esse conto. Tá certo? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá certo, minha gente? Um abraço.